O processo desse trabalho foi, para mim, assim, particularmente bem legal e muito intenso, né? Bom, começando aqui um pouco a história, eu recebi o convite do Cauê, nós viemos aqui, isso meados do ano passado, e eu, claro, não tinha ideia do que ia fazer, embora já soubesse que era sala de vidro, mas cheguei aqui e conversamos, trocamos ideias, e eu saí com a presença da aranha, é muito forte, para mim foi muito forte. E daí eu falei, eu não vou conseguir fazer nenhum outro trabalho que não seja uma conversa com a Louise Bourgeois, com a aranha, com essa peça, que, né, viveu aqui durante 20 anos, tem uma presença na memória, né, das pessoas, dos frequentadores do parque. Eu lembrei que eu tive uma coluna no Jornal da Tarde durante 3 anos, entre 93 e 96. E eu criava diálogos poéticos com outros artistas, outras artistas. E daí falei, por que não, né? Por que não criar um diálogo com a aranha? Então, essa decisão ali também foi um momento importante. Por outro lado, a relação com o espaço, né? Que na verdade não é o meu trabalho de um modo geral, não são tantos aqueles que eu de fato vou para um espaço maior, como, por exemplo, essa sala. E nesse momento também comecei a trabalhar a partir das imagens da aranha e lembrei de um poema meu de 86 também, que se chamava Retrovisão, e o título era Um Espelho Retrovisor. O espelho retrovisor, para mim, é um elemento assim que já é muito intrigante, essa ideia de você ter que, para ir para frente, você ter que olhar para trás. Então, num presente, você tem o futuro e o passado integrados ali naquele momento. E daí resolvi também integrar ele no trabalho, ainda não sabia exatamente como. E ao mesmo tempo, a partir desse conceito do espelho retrovisor, dessa dinâmica, eu comecei a trabalhar com caligrafia, usando a mão direita e a esquerda, né? Nessa situação um pouco de retrovisão. E foi curioso também, porque eu comecei trabalhando, por exemplo, a gente tem aqui o título do trabalho, né, com essa palavra, né, criada aí, retromemória. Daí comecei a perceber também que eu podia explorar o próprio desenho da palavra, né, quer dizer, explorar no sentido de chegar numa imagem parecida com aranha, né, que revelasse isso no texto. E teve um momento que daí comecei também a escrever aranha, memória, e um dia eu falei, não, agora eu vou escrever com a mão direita a palavra aranha e com a mão esquerda a palavra memória. Aí aquele exercício e tal. Nesse momento surgiu a palavra emaranha, né? Era aranha, memória, emaranha. E daí me deu um clique e tal, eu falei, tenho aqui a base sonora, né? Porque já tinha intenção também de fazer uma peça sonora que se integrasse a essa peça maior. Então. E foi também um desafio. Eu trabalhei com o Cid Campos e tal, e a gente pensou, né? Quer dizer, desde o início, a partir dessas palavras, aranha, emaranha, memória. E do ponto de vista sonoro, né, a ideia era criar uma espécie de teia sonora que as pessoas, vamos dizer, ao circular pela obra, de algum modo vão se envolvendo, né? Tem essa repetição que vai crescendo e tal.
Ela tem, inclusive, um aspecto mântrico, né? Aranha, emaranha, memória, emaranha. E então a ideia assim também era envolver, né, o espectador, enfim, nessa teia, né, da memória. A estrutura da aranha, ela na verdade, óbvio, não tinha assim, a intenção de reconstruir a própria aranha da Louise, mas sim de mencionar visualmente aquela estrutura. Então ela respeita, né, inclusive detalhes daquela curva, ela respeita a estrutura, mas a ideia é que seja uma lembrança. Outra etapa também que foi importante foi quando eu resolvi também fragmentar essa frase, né, em sílabas, aranha, emaranha, a memória. Então, e projetando, quer dizer, imprimindo elas, essas sílabas no espelho, esses fragmentos, também a ideia era trazer um pouco essa situação de fragmentos de memória, dessa, sabe, aquela palavra que você quer lembrar, que te foge. E então essa ideia também de você ter, além da projeção, inclusive da sua própria imagem, da imagem do ambiente, da imagem fora do parque, né? Quem está fora também, de algum modo, usufrui do trabalho. E esses fragmentos de sílabas, né? Rememorando a memória e a própria aranha, né? De todo modo, reitera, né, essas projeções também na parede das sílabas, né, do espelho, porque daí elas estão invertidas mais uma vez. E então é a ideia de reiterar esses flashes, esses fragmentos de memória. E, bom, durante esse processo também houve uma interlocução ali, conversando com o Cauê, batendo bola, e foi muito bacana também quando ele trouxe a ideia de que, na verdade, aqui você não tem somente a memória da aranha, né? Acaba passando pela memória da própria história do museu, ou dos museus, né? A própria história, obras que passaram por aqui e não estão mais. Ao mesmo tempo, essa ideia de apontar para um futuro, né? Considerando todo esse período que a gente acabou de viver e ainda, de algum modo, está vivendo. E então eu acho que também foi no momento em que ele começou a colocar essas ideias e tal, foi assim, eu percebi, assim, teve uma abertura também, né? Eu percebi que o trabalho de algum modo abria para outras reflexões, né? Uma coisa também que foi muito legal durante o processo foi quando que eu mergulhei no universo da Louise Bourgeois e ali assistindo conversas com ela, entrevistas, documentários. Então, eu já estava com a ideia, né, já estava trabalhando com os espelhos, enfim, com as sílabas ali. E daí tem um vídeo de uma instalação dela na Tate, e que até um vídeo, o Robert Storr, que é um crítico, né, um curador e artista, inclusive, falando sobre o trabalho dela, e aparece um momento, quando ele comenta essa instalação na Tate Modern, aparece ela falando do trabalho e ela falando do espelho. Aí ela fala da relação dela com o espelho, que sempre foi uma relação difícil, mas que ao mesmo tempo o espelho não pode ser seu inimigo. Então foi uma surpresa também quando eu vi. E ela ainda pega um espelho redondo
e ainda aproxima da câmera, assim, ainda falei, não, não acredito. Assim, foi uma constelada. Bom, a minha memória pessoal com o museu é de infância, né? Enfim, meu pai era artista e ao mesmo tempo tenho algumas obras, né? Tenho trabalhos meus aqui. Acho que o MAN também foi dos primeiros a adquirir trabalho meu, e desde o período do Tadeu Chiarelli. E eu tenho aqui o Procuro-me, né? Que são aqueles cartazes de lambe-lambe. Tenho também um trabalho de 1990, onde eu revisito uma performance, uma foto-performance que eu fiz em 75, que é uma homenagem ao George Segal, ao escultor americano. Eu vou escovando dentes, espuma crescendo e me transformando numa imagem que lembra as obras do George Segal. É engraçado, né? Agora eu tive uma percepção nesse momento, né? De algum modo também é uma outra homenagem, né? Considerando esse trabalho do George Segal, agora Aranha, isso considerando também, né, o acervo do museu. Retromemória.